Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom, estamos aqui mais uma vez e para essa aula, que eu penso que nós vamos encerrar essa questão relacionada a partes monetárias, depois de uma aula de impostos, depois de falar da questão dos pobres em espírito, cabe-nos falar um pouco dos pobres. Não exatamente a gente fazer um longo tratado sobre as pessoas pobres. O que é o pobre? É uma pessoa que está sob uma situação na qual ela está completamente sem apoio. Então, algumas pessoas dirão, então nós temos os pobres de outras capacidades a não ser da financeira? Sim, né? Porque ela é vulnerável a alguma coisa. Então essa vulnerabilidade total que a pessoa tem diante de uma situação, nós poderíamos considerar. Mas eu gostaria de hoje tratar da questão financeira, porque tem muita gente que fica tentando escapar. Preste bem atenção se você não faz isso. A gente fica tentando escapar da responsabilidade com as pessoas que realmente têm alguma situação financeira, está numa vulnerabilidade financeira mesmo, não consegue comprar comida, não consegue comprar algo que tem necessidade para se vestir. E aí as pessoas ficam com a desculpa, mas tem pessoas que precisam de um apoio psicológico. Ok, a gente sabe que tem gente que precisa de apoios psicológicos, sabe que tem gente que precisa de bons conselhos, que precisa de boas orientações, que tem muita gente com problemas sérios, mas o assunto hoje é a questão financeira. Então, se você já começa, logo que eu falei disto, já não é comigo, não, peraí, mas tem estas coisas, não mais. Então, pare e pensa um pouquinho se o problema nesse momento, mais do que o pobre, mais do que o necessitado, mais do que o vulnerável, o problema não é a tua avareza. E você está tentando escapar aí do assunto para não ajudar alguém que realmente tem necessidade. Por exemplo, antes mesmo de falar do pobre, se você, a princípio, paga o seu dízimo. Eu nem vou falar, antes de eu começar a falar o que eu vou falar aqui. Você paga o dízimo? Então, se você não paga o dízimo, você já começou o trabalho ruim de escapar da responsabilidade. Por quê? Porque você quer fazer todas as coisas cristãs, mas quer tratar o dinheiro como algo muito importante que você não pode usar para o bem das pessoas e para o bem da igreja. E isso é um problema. Isso é um problema porque isso vai te atrapalhar na função daquilo que nós chamamos de esmola. A esmola não é dar o que sobra, é sim dar algo que tem. Poderia, se não na questão de dinheiro, em algo que também é possível, algo que é seu e que não é uma falta, uma sobra de algo que não presta mais, e aí você dá para a pessoa, mas se não está prestando, por que você está dando? Por exemplo, se você dá um sapato para alguém, você não vai dar um sapato que já está furado, que já está amassado, que já está destruído, e aí a pessoa também vai ficar com um sapato furado. Não, você dá um sapato que você não está usando mais, mas que ele não está em condições terríveis para uso. Você não dá... É o que está sobrando, mas ele não é o produto ao qual você deu, ele também não é uma sobra. Ele também não está só o caco. Então é neste sentido. E a questão financeira, realmente dar o dinheiro. Esse assunto ele é extremamente polêmico. E aqui eu quero juntar, primeiro eu vou ler o catecismo, depois eu vou juntar duas ideologias que se dizem opostas, mas que dizem a mesma coisa quando trata de esmola. Impressionante. Eu tenho certeza que você nunca parou para pensar isso, então eu vou ler o catecismo e depois vou dizer, baseado em coisas que a gente vê aí,
o que é que essas ideologias falam? Já que a gente já mencionou no 512 do Catecismo, eu vou já dizer para você o que é a esquerda, né, e o que a direita liberal fala sobre a esmola. Então aí nós vamos pegar a esquerda como um todo, aí seja o socialismo ou o comunismo, e o liberalismo. O que ele fala? O que os dois falam sobre essa questão de nós ajudarmos o pobre? É basicamente a mesma coisa, ou seja, aí as ideologias deram as mãos. Por que elas deram as mãos? Vamos entender isso. Mas, primeiro, vamos ler o Catecismo no número 2447. No 2446, a igreja já está falando sobre ajudar o pobre, né? Então pega um texto de São João Crisóstomo falando de ajudá-los, né? de ajudar as exigências, isso é uma exigência da justiça, isso é uma forma de caridade, né? E diz, né, que compramos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. Por quê? O que é a justiça? Justiça é dar aquilo que lhe é devido. Ah, mas eu estou devendo para essas pessoas? Talvez você não. Mas você, como alguém que vive na sociedade, né, deveria haver um coração que vê alguém que sofre e se colocar a ajudar. Então é por isso que ele está dizendo. E aí ele diz aqui, quando damos aos pobres coisas indispensáveis, quer dizer, eles têm necessidade, é indispensável. Você precisa comer? Ele também. Você precisa beber? Ele também. Então, não praticamos com ele grande generosidade pessoal. Tipo, não fique achando, nossa, olha o que nós fizemos, que legal, demos uma marvanita, ele estava com fome, que caridade que fizemos. Não, nós só devolvemos o que é deles. Por quê? Porque há um direito inalienável do homem da vida. Nós não falamos no 5º mandamento que o homem luta, né? Aquilo que é mandamento é por quê? Porque você naturalmente luta para não morrer. Se uma pessoa não pode comer, ela vai vir a falecer de fome, inanição, né? Então é necessidade, é obrigação do homem ajudar o outro que sofre, entende? Você percebe que aí já não é caridade, é justiça. A caridade, ela é a justiça no máximo, né? Só que ela é mais do que a justiça. Ela é mais do que dar o que é devido, ela dá além do que é devido. Ela dá já, o coração já se entregou totalmente. Não é disso que nós estamos falando, nós não estamos falando de caridade aqui, nós estamos falando de justiça. Efetivamente. Então cumprir o dever de justiça e não tanto um ato de caridade. E continua no 2447. As obras de misericórdia são ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em necessidades corporais e espirituais. Tem várias. Não é o assunto, mas nós vamos aqui mencionar rapidamente. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia. Veja, elas são importantes. O que eu estou fazendo aqui é considerado obra de misericórdia por questão da instrução e orientação, que é um ato espiritual e que atinge o teu espírito para que você possa agir corretamente. Como também perdoar e suportar com paciência. As obras corporais de misericórdia corporal consistem sobretudo em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar doentes, prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. Vejam, São João Crisóstomo vê como justiça, mas a justiça já faz parte. É o início ali da caridade. Ela é importante, ela é necessária, a gente já falou disso. E então, aqui está falando como caridade mesmo. É também uma prática da justiça que agrada a Deus. Vejam, é as duas coisas. Ela agrada a Deus. Por quê? Porque você está fazendo a caridade a alguém que necessita. E aí, ele põe as passagens de Jesus aqui. Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem não tiver o que comer, faça o mesmo. Dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Se um irmão ou irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Nós poderíamos continuar falando da miséria, falando de outras questões, mas a gente sabe de diversas necessidades existem no discurso
de muitos políticos. Por isso esse tema tão importante, porque ele trata exatamente das necessidades humanas, ele trata daquilo que é prático. Então nós estamos falando de uma ação prática, de uma ação certeira, de uma ação honesta, de uma ação correta que precisa ser feita por mim ou por você, né? Então está nos chamando, e ela tem uma ação prática, ela tem uma ação, uma exigência direta naquilo que se refere à política, né? Os políticos se envolvem com isso, né? Os políticos falam dos pobres, os políticos dizem estar ajudando os pobres, dizem estar colaborando para que eles possam ser ajudados. E aí vem a nossa pergunta: será? Mas eu falei das ideologias, né? Falei tanto da direita quanto da esquerda. E a gente escuta muito dos liberais uma coisa que eu vi recentemente, né? Eu acompanho em rede social alguns canais que dão orientações financeiras, né? Ah, faça isso, faça aquilo, né? Se você for investir, invista assim. E o rapaz se envolveu numa coisa que eu acho que não é a autoridade dele. Ele não deveria ter falado sobre isso, mas ele me colocou no seu perfil, que é um perfil grande, que é um perfil que muita gente segue, pega as orientações e tudo mais. Ele colocou lá: olha, se você ver uma pessoa necessitada, se você ver um mendigo, se você ver um pedinte e tal, não ajude. Foi isso que ele escreveu. Não ajude. Então nós podemos dizer que ele está nessa linha dos liberais, porque ele é um cara que mexe com dinheiro e tal. Não sei se é, mas aparentemente, até pelas opiniões políticas que eu já vi dele, ele me pareceu ser um liberal. Então, seja ele, né, tudo dessa turma liberal, e anarcocapitalista, toda essa galera, todo mundo, junta todo mundo aí, vamos fazer esse bolinho aí. Ele defendeu o quê? Que nós não devemos ajudar pessoas na rua, que nós não devemos dar esmola para elas. Qual é o motivo? Você não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Pois bem, quando a gente olha a opinião da esquerda, ela se pronuncia muito a partir de algumas ONGs e a partir de quando ela está no poder. Quando ela está no poder, ela fala muito isso. E aí eles falam assim: não ajude o mendigo. E ela coloca, muitas vezes, nos seus em avisos, em pôsteres de sei lá, você está no ponto de ônibus, né? E aí eles colocam algum outdoor, eles colocam alguma faixa, eles põem né? Você está no metrô, aí você está saindo, tem lá um aviso falando assim: ó, não ajude, não dê esmola, não dê esmola, dê futuro, entre outras expressões muito usadas quando esse pessoal está no poder. E hoje em dia, às vezes até esses partidos que são mais difíceis, então esses políticos que é mais difícil de você entender o seu espectro político, utilizam desse mesmo discurso para colocar, né, nos diversos displays e outdoors, para que você também não ajude pessoas na rua. Então, tanto pessoas de direita, aí, nessa linha mais liberal, quanto pessoas de esquerda, seja socialista, seja comunista, defendem que você não deve colaborar com esmola, né? Não deve ajudar o pobre. Se você está com dinheiro, dá o dinheiro para ele. O que é que eles alegam? Eles alegam que você não sabe o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro. Você está dando dinheiro, você está contribuindo para que ele continue pedindo esmola. Essa é a definição. Ele vai continuar pedindo esmola. Outra coisa, você não sabe o que ele vai fazer. Pode ser que você dê o dinheiro e ele vai usar drogas. Pode ser que você dê o dinheiro e ele vai beber e encher a cara. Ele vai te dar muitas opções, muitas situações tristes que acontecem no dia a dia com estas pessoas. Veja que interessante. Esse é um momento em que a tal direita e a tal esquerda dão as mãozinhas e dizem: olha, a gente discorda de muitos pontos, mas nesse ponto nós concordamos e defendemos que você, cidadão, não tem que dar dinheiro para ninguém. Guarda o seu dinheiro,
Não gaste com isso, você não sabe o que essas pessoas vão fazer. E eu tenho que dizer para vocês que é por isto que eu não gosto de ser atrelado a nenhum dos dois lados. A esquerda, muito menos. Muito menos. Os dois lados terminam no mesmo ponto. A esquerda vai entender o seguinte: nós vamos chegar a um ponto que nós vamos fazer um mundo tão bom, tão bom, tão bom, tão perfeitinho, que ninguém mais vai passar fome, ninguém mais vai ter problema de sede, ninguém mais vai ter problemas sociais, então nós também teremos resolvido os problemas sociais em geral, não só os problemas da fome. Nós teremos, da fome e da miséria, nós teremos superado os problemas da fome e da miséria, e consequentemente neste mundo melhor também as pessoas todas vão se respeitar. E aí, consequentemente, baseado no discurso do presidente atual, nós estamos em 2023, então o presidente atual disse recentemente, por exemplo, olha, a classe média precisa pensar um pouco nas coisas e pensar que ela não pode se preocupar tanto em ter, por exemplo, 2 TVs, ela precisa aprender a viver com menos. Então, uma pancada aí no consumismo. Então, é meio que um querer moldar a sociedade e dizer, olha, aprenda a viver com pouco para que todos possam viver bem. Parece uma frase muito bonita. Consequentemente, não foi só o presidente atual no Brasil que é de partido de esquerda, ele é de esquerda, mas na reunião do G8, nessas discussões que teve, principalmente no período da Covid, teve aquele negócio, aí saiu o discurso sobre o Grand Reset, os economistas se uniram e tudo mais, um deles pegou e disse assim, olha, em breve a sociedade terá de aprender a viver com menos. Você não vai ter seu carro, você não vai ter sua casa, mas você vai ser feliz. Dizendo mais ou menos essas palavras. E se você for ver, eu estou falando de um cara que está muito acima e que muito provavelmente não é de esquerda. E agora eu usei também o discurso do presidente atual do Brasil, que também é de esquerda, só para provar para você que ambos dão as mãos nessa hora. Do tipo, olha, agora que nós estamos falando de dinheiro, não dê esmola e se prepare para viver com menos. Esse aparente ato de justiça, junto de uma possível virtude da pobreza, podemos dizer assim, que a pessoa vai ter que aprender a viver com menos, a não se preocupar com carro, a não se preocupar com casa, mas todo mundo vai ter um pouquinho e vai ter que sobreviver porque vai ser a melhor forma da sociedade assim viver, no fim demonstra uma falta de caridade muito grande por parte desses governantes e que está realmente no fundo dessas ideologias. Como eu disse, eles estão lá formando um mundo melhor, pensando que vai superar a fome e a miséria, acreditando que vão vencer todos os obstáculos, os preconceitos, discriminações e outros problemas sociais, e então nós vamos chegar num ponto onde a sociedade será consciente e livre para que todos possam se ajudar e colaborar um com o outro e nós não teremos problemas. De um certo modo, do outro lado, os liberais pensam quase a mesma coisa, mas eles acreditam que o problema não é o que a esquerda faz, porque o que a esquerda faz para chegar nesse ponto é assim, ela entende que ela tem que regular todas as atividades, todas as ações, todos os comportamentos, todas as pessoas, então tem que regular tudo. Internet, dia a dia, seu trabalho, até chegar num ponto, espero que isso não chegue, mas assim, até chegar num ponto de tentar estabelecer o que você pode pensar ou não, porque se, dependendo do que você pensar, ele pode ser um pensamento de tendência preconceituosa, de tendência ruim, então isso também tem de ser banido. A direita não pensa, essa direita, quando eu falo, eu não estou falando, eu acho que os conservadores não pensam assim, mas aí, como o conservadorismo não é ideologia, não tem como ser ideologia, porque ele não tem plano de mundo melhor, mas os liberais meio que têm, porque eles acreditam num ponto onde o mercado e, consequentemente, a liberdade humana faça tudo, defina tudo e, de certo modo, se autorregule, o que geraria uma consciência das pessoas a partir das situações. Só que no fundo, quem começaria a regular seria o mercado.
Se eles não perceberam, o poder não fica vazio, mas eles sabem. Então o mercado, mais do que o Estado se diminuiria para cuidar apenas de situações muito, ou deixaria de existir, mas aí também nós poderíamos pegar o pessoal, também a esquerda, que também acredita que não é o Estado, né? Um anarquismo total, mas não nesse ponto, mas indo no liberal mesmo, que teria um Estado mínimo para cuidar de segurança e de mais algumas coisas, mas que o restante, o mercado, perceberia as tendências que o ser humano está desejando e elas seriam as reguladoras e perceberiam o que mais o ser humano quer e fariam de acordo com esta necessidade. Então, o mercado como um todo ajustaria, por quê? Porque as tendências atuais ajustariam os comportamentos humanos em todas as áreas. Problema dos dois lados. Qual é o problema de tentar regular tudo e fazer o mundo melhor, ou de autorregular-se conforme as tendências da população e do mercado? É que as duas vão cair no mesmo problema. As duas caem na ideia, quase não, uma ideia a partir, se você parar para pensar um pouquinho, assim, as duas caem num problema da ideia da teoria da evolução. Porque elas acreditam que o ser humano vai chegar num ato de consciência do nada, e vai fazer a melhor escolha. Então vai chegar um momento que o Estado vai orientar, forçar, regular de tal maneira que as pessoas vão entender e aí tudo vai ficar bom. Só que nós vemos que quanto mais isso acontece, a própria história mostra, os próprios governantes começam primeiro a brigar entre si. Eles mesmos entram em choque. Do outro lado, veja que o assunto era esmola, olha onde nós estamos chegando. Do outro lado, a autorregulação, que parece muito bonita pelo nome, pela ação, se você pensar de modos práticos, também não vai definir. Por quê? Porque vamos pensar, por exemplo, hoje, algo que o mercado tem feito uma autorregulação, na música. Qual que é o tipo de música que você mais percebe que a grande maioria está ouvindo? Certamente passou por você alguns estilos de música, mas no fundo você fala assim, nossa, a música tá ruim, né? Que a qualidade musical piorou, agora as pessoas para dançar usam menos roupa. Você pensou várias coisas aí. Então você já percebe que uma autorregulação, a partir das tendências naturais das pessoas, não tende para o alto, não tende para uma melhora de qualidade, pode tender para uma piora. Então nada garantirá de que a sociedade vai ficar boa por causa de uma autorregulação natural, mediante as tendências e vigências atuais das pessoas, porque ela pode ficar ruim, ela pode ficar muito ruim, né? E ao perceber isso, também o mercado começa a querer forçar, porque quando a gente fala a palavra mercado, ou quando a gente fala a palavra povo, do outro lado, vai se autorregular, ou quando a gente fala a palavra Estado, são pessoas que estão por trás disso. Você não fica só com as palavras abstratas. Não, o mercado autorregula, mas existem pessoas que jogam as tendências de mercado, porque elas observam aquilo que as pessoas vão gostar mais e ele vai ganhar mais. Então esse aí é um problema. Você pode ter uma tendência ruim, como você tem hoje do mercado, porque alguém percebeu que as pessoas gostam mais desses estilos de música. Você goste ou não, é o que as pessoas mais escutam, né? É o que as pessoas mais gostam, que elas lotam os grandes shows, as baladas, as festas, os eventos. Toca mais essas músicas porque as pessoas estão procurando mais nesses locais. Não adianta ficar, mas essas músicas não prestam. Mas a gente não é, porque esse negócio está se autorregulando, né? Aspas, autorregulando, porque alguém está vendo a tendência e vai mexendo para mais pessoas gostarem, então vai trabalhando dessa maneira. Então veja que só pela música a gente já percebe que o negócio tem uma tendência ruim. Mas do outro lado também, esse negócio de regula aqui, regula isso, regula o trabalho, regula tal, regula esse modo, regula os comportamentos, agora põe lei para ninguém mais falar tal coisa, agora exige isso para que tais pessoas façam tal coisa, porque se não fizerem, isso aqui é um crime contra a sociedade. Você vai criando um estado policial, né? As pessoas vão ficando, na verdade, acuadas, e a tendência é: você não terá mendigos, você fará de uma sociedade inteira de mendigos. Você não vai ter uma tendência de melhora
de qualidade e impossibilitará realmente pessoas comuns de ajudarem as outras. Então você vai, né, cortar isso da sociedade, você vai acabar naturalmente, né, nessa ideia da regulação da esquerda, tornando todo mundo mais pobre, muito mais pobre. Então realmente eu estou agora sem condição nenhuma, eu não tenho como ajudar o outro. E aí um não pode ajudar o outro, que ninguém mais tem dinheiro, e consequentemente um precisa vigiar o outro. Por quê? Porque para fazer o mundo melhor, primeiro você tem que parar de fazer isso, depois de fazer aquilo, depois de falar aquelas palavras, depois de deixar disso. Só que nós não estamos na cabeça esse cara mais estatal. Nós não estamos na espera do juízo final que vai, né, que nós nos educamos, nos orientamos e tentamos melhorar um pouquinho a partir disso, tentamos, né, nessa busca incessante pela santidade. Não, para eles nem existe isso, né? Então, como o ser humano precisa ser analisado, verificado, ele precisa ser, de certo modo, coibido, podemos dizer, de algumas coisas, porque essas coisas possuem uma tendência ruim. Então nós precisamos regular a vida da pessoa de tal modo que a gente saiba que ela não vai fazer algo que possa ser ofensivo, que possa ser agressivo. Às vezes nem é, mas hoje há uma tendência, então nós temos que guardar, não diga tais palavras, não haja de tal modo, não dê esmola. Então vai fazendo uma porção de regulações, de comportamentos, de atitudes, de ações. Só que além disso, como você já regulou tantas coisas, você vai ter um grupo muito acima e todo um grupo muito abaixo, ao qual esse grupo tem que um ficar vigiando o outro também. Então ninguém vai se ajudar. Na verdade, um vai ficar de olho no outro, né? Um vai ser policial do outro, de tal modo que nos dias de hoje essas pessoas ficam dizendo tanto assim, não, porque as pessoas ficam julgando, mas é isso que vai acontecer. E se é que já não está acontecendo, porque as pessoas ficam tão ligadas nas palavras e ações das outras, né? A gente falou de cancelamento aqui no canal, ficam tão ligadas nas ações e comportamentos dos outros e como é que os outros têm que fazer, e quando não faz vai todo mundo para cima e manda recado, e manda a empresa tal, o clube de futebol ou o time de basquete, o time de vôlei, para mandar embora o jogador, para mandar embora não sei quem, porque ele disse tal palavra, porque ele fez tal coisa, ele é um criminoso, ele é um desgraçado. Então nós estamos já tendo esta regulação, né? Já estão fazendo, de certo modo, esta regulação de comportamentos. Por quê? Porque vem um grupo, que às vezes nem é do Estado, mas são de pessoas que acreditam nessa forma de agir do Estado, e vão com toda a força para cima de um outro cidadão, que pode ter cometido seus erros, sim, né, que talvez merecessem algum devido, dependendo de qual é a situação, que ele fosse investigado ou até que fosse preso pela polícia, quando preso em flagrante. Mas, mais do que isso, o que está se tentando hoje é regular o pensamento, quase. Então você vê que dos dois lados está se tentando afastar as pessoas. E a consequência é óbvia. Quem vai fazer caridade pelo outro? Se quem tem que fazer é o mercado que está autorregulado, as pessoas fizeram, então existem ONGs que possuem responsabilidade social, que vão fazer por você. Então você deu dinheiro para essas ONGs, não deu dinheiro para a pessoa, porque a pessoa pode usar drogas, a pessoa pode beber. E do outro lado, não ajude, porque nós estamos trabalhando aqui para fazer planos para superar. Ou seja, o Estado vai fazer, você não precisa fazer. Você colabora com o Estado, não colabora com pessoas. O Estado é maior que as pessoas, então você tem que ajudar o Estado, né? Pague seus impostos e, se necessário, colabore para que, né, ou seja, colabore votando em nós, para que nós possamos, porque nós temos o plano perfeito para superar a fome e todos os desafios, lutas e conquistas que precisamos fazer para que a fome seja superada. Então, se você ajuda um pobre, ele vai continuar bebendo cachaça. E você queria que ele parasse de beber cachaça. Veja, o discurso é quase igual. O discurso quase igual não, o discurso é igual. Só que os dois lados acham que assim, né? Não, ó, tal coisa vai acontecer, vai gerar um mundo bom, um mundo melhor. Não vai ter mundo melhor assim.
se você não sabia... não, Leandro, mas será que nós não vamos, dependendo do plano político, dependendo do plano ideológico, às vezes por pior que seja, eu percebo que essas pessoas estão de boa vontade, eu percebo hoje, vai dizer o liberal, né? Essas empresas com responsabilidade social, né? Com sustentabilidade sobre o meio ambiente, se as empresas estão bem unidas, também engajadas nisso, nós vamos acabar fazendo a superação da fome. Do outro lado, não, porque nós temos percebido a união dos países e campanhas que até as próprias empresas, porque as empresas começaram a trabalhar nisso, também estão participando dessas campanhas, porque nós motivamos, então vai chegar um momento que nós superaremos. Né? Pode ser que no futuro seja uma amálgama desses dois lados, aí, da direita e da esquerda, nisso que se refere nessas ideias de que vai superar a fome, miséria, não sei o quê, porque um vai conseguir fazer regulação de diversos hábitos e comportamentos e o outro vai fazer a partir do mercado e aí consequentemente dos números e movimentações aqui das redes, mexer com as coisas para essas duas ações acontecerem de modo unido, né? Seja com ONG, seja com fundações e os partidos políticos dos dois lados. A consequência será a mesma que eu disse anteriormente. Você vai ter o mercado regulando de um lado diversas ações aí que não serão boas e do outro lado você vai ter o Estado controlando diversas ações. Qual é o problema disso? O problema disso é que não vai resolver nenhum dos problemas. Nós vamos ter mais pessoas na dependência, na pobreza e na vulnerabilidade e do outro lado nós vamos ter uma piora da qualidade de tantos serviços e ações por aí. E consequentemente aquele que é pobre, continuará miserável, continuará sem comida. Por quê? Porque esse pessoal não vai ajudar. Acreditando que vai ajudar, que vai resolver, na verdade ele vai colocar mais pessoas na incapacidade. Por que isso vai acontecer? Porque existe um negócio que é desconsiderado pelas duas ideologias chamada paixões humanas. Eles não consideram que eles possuem paixões humanas e vícios. Ainda que muitos, e isso é notório, vocês sabem que tem muito político viciado em drogas, né? E outros problemas, por exemplo. E consequentemente, eles têm nas suas cabecinhas a ideia de que, primeiro que o livro de cabeceira para suas ações políticas é o Maquiavel. Então quem leu O Príncipe sabe que a primeira coisa para o príncipe, e aí você pode desconsiderar o príncipe no sentido de reino, mas considerar o príncipe um partido, é melhor ser temido do que ser amado, né? Então, e quando você fizer acordos, você sempre tem que pensar na trapaça e na mentira. Por quê? Porque você tem que se estabelecer e ser o mais poderoso, entre outras coisas que o livro do príncipe fala. E aí você precisa entender que as pessoas que estão no governo são pessoas como você. Então elas vão trabalhar para que elas se estabeleçam no poder e que tenham mais do que o outro. E consequentemente, mesmo você deixando todas as pessoas pobres, elas vão continuar tendo seus desejos e vontades e vão continuar fazendo com que um passe por cima do outro, mesmo numa classe mais baixa. Ora, eu morei, né, e moro ainda hoje moro num município, eu estou num bairro legal, mas né, não é um bairro rico, é um bairro comum, mas já morei em um dos municípios mais pobres do Brasil. E lá você tinha pessoas que eram muito boas e pessoas que eram muito ruins. Você tinha pessoas que você percebia que era o tal do narizinho empinado, porque tinha uma coisinha a mais do que a outra. Ou seja, você não vai com esse monte de política pública, com essas ideias de regulações de mercado, resolver o problema da avareza. A avareza não será superada. Enquanto a avareza não é superada e as pessoas não têm um coração disposto, como o que eu disse lá quando falamos dos pobres em espírito, né? Porque não adianta, o cara pode ser pobre financeiro, mas assim, se ele não é pobre em espírito e ele se joga para o reino, não vai funcionar plano nenhum. Então a primeira coisa que precisa acontecer é as pessoas se converterem.
inclusive o teu político, inclusive o empresário, enquanto não se converterem e eles acharem que vão criar algum plano perfeito para a superação dos problemas públicos e privados, não vai resolver. Por quê? Porque você só vai deixar as pessoas acuadas em alguns pontos. Quer dizer, não, regulamos aqui, ninguém fala mais nada. Ok, mas as pessoas pensam ainda. Vai controlar o pensamento? Então, realmente, o que você quer não são seres humanos livres. Você quer bichinhos para te obedecer. Né? Você quer que as pessoas sejam como bichinhos. E aí não vai funcionar. Porque elas vão continuar tão infelizes quando eram, mas antes pelo menos elas tinham dinheiro para ir tomar um sorvete na rua. Agora nem isso. Então, quando você você desconsidera que as pessoas possuem paixões, vontades, e dentro delas existem algumas paixões tão desregradas que faz ela querer lutar pelo poder, faz ela querer lutar e fazer mal e faz mal pro outro, né? Que ela vai contar a história, que as pessoas vão mentir para ter um pouquinho mais que o outro, mesmo que ninguém tenha nada. Vai mentir para um ter mais que o outro, então tentar fazer o outro ser preso pelo Estado. Essas coisas vão acontecer. Só que esta galera cria este mundo na cabeça e não consegue colocá-lo, pensá-lo. Pensa isso que eu falei na prática, você já vê que não funciona. Né? Pensa esse negócio assim, não, ninguém ajudou o mercado está regulando. Pense isso com as paixões humanas agora. Aquele cara com interesse, o outro pensando assim, não, mas isso aqui está melhor do que se a gente trabalhasse, né? Eu falei da música, pensasse assim, não, esse tipo de música é melhor. Mas o outro é mais erudito. Não, vamos trabalhar isso, ninguém quer. Então a coisa já acaba aqui, você já começa a ter a paixão, não, vamos deixar isso aqui, mas as pessoas vão ficar, parece que estão, né, parece uma pornografia musical. Não, mas não tem problema, isso aqui é o que está vendendo, vamos colocar isso aqui. Isso é o que vai autorregular? Ou do outro lado, não, agora deixa as ONGs que as empresas colocaram, elas vão ajudar o povo, você não precisa mais. Então não é você que está se salvando, você não vai mais fazer esse ato de caridade, de justiça, que você vai deixar na mão do outro. E o que isso vai te tornar depois? Então, estas coisas você precisa entender. A salvação é individual. Ainda que eu desconheça quem se salvou sozinho. Quando começam a surgir boas pessoas, né, que tiveram o coração caridoso, sempre tem mais pessoas. Porque também a boa nova do Senhor atrai os irmãos, atrai as pessoas e elas vão se comovendo, também vão se atraindo a fazer o bem, também vão se aproximando de Deus. Então isso atrai pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão vendo o bem e o bom que é para fazer o bem para os outros e o quanto Deus vai agindo na sua vida também e o coração vai se tornando mais leve. Agora você vai deixar para o Estado, você está dizendo que o Estado é Deus. Está dizendo que as empresas são Deus, então elas têm que fazer, não preciso fazer. E o que eu disse lá no começo, muito provavelmente é a tua avareza que fica gritando aí, falando, não deu dízimo porque os padres, não deu dízimo porque eles roubam, né? Porque essa aí é que passa na cabeça, não, o que eles vão fazer com o dinheiro? Não ajude o pobre assim, ajude com a ONG, porque eles bebem, eles fumam, eles... A caridade é um ato seu, é o seu coração, é a sua alma. Você não tem que ficar preocupado com o que o outro vai fazer. Mas e se ele responde, não você? Para de querer construir pessoas que você nem conhece. Eu estou pedindo para você fazer só um ato. Eu não estou pedindo para você gostar da pessoa, não. Estou pedindo para você amar ela. Gostar e amar é diferente, tá? Você gosta do seu filho, mas você pode amar o mendigo. Pode amar o pobre, sem conhecê-lo. Agora, se você acha que tem que ter o responsável, que você não pode realmente ser uma pessoa livre e fazer o bem, aí fica difícil. Aí realmente temos um problema muito sério. Né? Pensa nisso. Pensa o quanto é impossível para as ideologias resolverem o problema da fome e da miséria, porque elas vão fazer pior. Vai ser pior. Então não permite esse monte de regulação. E não permite esse negócio de a ONG ajuda, a fundação não sei quem ajuda. Né? Não é que não pode ter quem ajuda, às vezes eles fazem algum trabalho bom, alguma filantropia interessante. Mas não esqueça do seu ato.
É o seu ato que é importante. É esta caridade aqui que te aproxima de Deus. Se você não fizer, e a empresa fizer, você não terá feito. E aí sim vai ser muito ruim para você, porque a falta exatamente de dar a esmola, o seu coração vai permanecer duro. E é o mesmo problema de quem não reza, né? E vive-se como se reza, vive-se também dependendo de como você ajuda o próximo. E vive-se também dependendo de como você se educa, se doutrina, né? Que é no caso aí do jejum e da mortificação. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. A partir de agora a gente vai começar a falar sobre a imprensa, cultura pop, mas antes, no próximo encontro, eu quero falar um pouquinho para nós católicos, umas coisas que passam na nossa cabeça. E culturalmente isso tem substituído a nossa fé por outras coisas. E aí é um problema que a gente tem enfrentado. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.